Já de volta aqui com o Bora Brasil, agradecendo imensamente o seu carinho. Quinta-feira, 13h35, bom demais te ter aqui na Rádio Bandeirantes. Amiga querida, aquele beijo pra você, amigo, aquele abraço bem apertado, né, Aninha? Exatamente, um abraço pro nosso ouvinte, vai mandando mensagem pra cá. Daqui a pouquinho tem a participação dos ouvintes no 11 999048756 e também teremos João Rossetti com uma pauta bastante palpitante. Qual? Inclusive orientação do nosso Daniel Batista, né? Hoje que sugeriu essa pauta e que eu Daniel abracei tá vivendo com todo carinho. perigosamente. Muito bem. Não tá aí, é surpresa tá? pra você. Pauta surpresa. Muita surpresa. Ixi, posso nem saber? Daqui a pouco. Rapaz do céu, o negócio é isso esquisito. O Luiz Felipe Nunes está aqui para falarmos da antiga varíola dos macacos, né? E uma dúvida, ô Luiz, é Mpox ou Mpox? Como é que é a pronúncia? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Está sendo usado mais Mpox. Mpox, porque veio da varíola dos macacos em inglês. A gente fez uma tradução literal para chegar em varíola dos macacos, mas em inglês era a monkeypox. Pox é muito usado para catapora. É a chickenpox nos Estados Unidos, então fez essa tradução, virou Mpox agora aqui no Brasil, porque assim como a gente já viu como febre amarela, por exemplo, nos últimos anos, quando a gente associa uma doença a um animal, mesmo que de maneira errônea, muitas pessoas começam a maltratar esses animais com a febre amarela por chegar essa informação de que poderia ter alguma coisa a ver com um macaco, as pessoas maltratavam, mas na verdade começou com macacos, foi um vírus que saltou para humanos, a monkeypox, então utilizou-se esse termo por muitos anos. Agora a comunidade médica já entendeu que não tem muito a ver com os macacos atualmente, é uma outra forma de transmissão, então fez essa modificação de nome nesse momento. O que acontece agora é que se tornou, a gente falou muito da monkeypox em 2022, a gente estava num contexto de pandemia ainda de Covid-19 e em 2022 com muitos casos, principalmente na África, mas chegando também no Brasil, no continente europeu e em outros lugares, ela foi classificada como uma emergência de saúde pública de importância internacional, parecida com uma pandemia, para os outros países terem um alerta, porque o número de casos, principalmente na República Democrática do Congo, onde essa doença sempre foi endêmica, sempre aconteceu, está aumentando e está se espalhando para outros países. A gente acabou de ter, nos últimos minutos até, a confirmação de que a Suécia, o primeiro país europeu neste ano, confirmou um caso de Mpox. Então é preciso que os países fiquem em alerta. Tanto que o Ministério da Saúde aqui no Brasil instalou, na última hora, um centro de operações para avaliar quais medidas podem ser feitas contra a Mpox. O Ministério da Saúde disse que o momento não é de alarde, não é para todo mundo se esconder, correr, calma. Os casos no Brasil ainda são poucos. Desde 2022, na verdade neste ano, 2024, são 709 casos. Que em comparação ao ano passado cresceu. Mas se a gente pegar o ano de 2022, quando a gente teve grandes números de casos, chegou a 10 mil casos. Então, um número ainda muito menor. 10 mil no mundo, né? 10 mil no Brasil. No Brasil. Tá. 10 mil no Brasil, comparado agora com 709 casos, bem menos. Mas é preciso ter esse alerta, por isso o Ministério da Saúde já começa a entender quais medidas podem ser feitas, já entrou em contato com organizações aqui da América Latina para comprar mais 25 mil doses de vacina, porque existe vacina. Quem se vacinou contra a varíola, por exemplo, tem uma proteção que serve também para a Mpox. Falando sobre o que acontece quando uma pessoa pega a Mpox, no Brasil foram 16 casos que fizeram com que pessoas morressem. De 10 mil casos, 16 morreram. Então dá pra ver que a letalidade é bem mais baixa. Aqui no Brasil, o estoque de vacinas, esse que já existe, o que vai ser comprado, vai ser destinado a um grupo de pessoas que são mais vulneráveis a essa doença. A gente tem uma fala do nosso colunista, médico, infectologista, o Evaldo Stanislau, afirmando que essa medida agora da OMS, Organização Mundial da Saúde, de colocar a Mpox como uma emergência de alerta global, pode fazer com que o número de vacinas no mundo seja produzido com mais ênfase e a gente tenha mais doses aqui no Brasil. Uma das razões da emergência é exatamente essa: acelerar a fabricação de vacinas. Nós temos vacina disponível, mas nós temos poucos centros produtores e numa quantidade pequena. Além disso, uma característica epidemiológica da doença é que ela se transmite por um contato de pele ou mucosa com a lesão. E esse contato não é um contato qualquer, é um contato, precisa ser um contato com alguma durabilidade, é um contato íntimo. Nesse sentido,
Uma das características epidemiológicas do espalhamento da doença é que ela está mais restrita hoje a grupos de homens que fazem sexo com homens ou homens bissexuais. Então, isso constitui efetivamente uma população de maior vulnerabilidade e mais prioritária para receber a vacina. Também o Dr. Evaldo Stanislau falou com a gente um pouco mais cedo, conversou conosco, com a nossa equipe, para a gente entender até como abordar esse tema aqui na Rádio Bandeirantes. Ele falou que tem menos letalidade, parece bem com uma catapora, vai ter bolhas espalhadas no corpo. A questão é, se você perceber feridas e bolhas que você não tinha antes, principalmente na região genital, é preciso procurar um médico, ele vai dar o encaminhamento mais correto possível, Ana Joel. Ok, Luiz. Então não é para se desesperar, Não. É uma atenção. Um botão ali de alerta, uma luz de alerta que se acendeu, mundialmente falando, para a gente não passar de novo o que a gente passou com a Covid-19, né? Acho que a Covid ela tem que servir de ensinamento principalmente nisso, para a gente tomar uma decisão mais rápida mundialmente falando com toda e qualquer doença, né? Isso aí. Luizão.